O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas se reuniu nesta quarta-feira para debater a escalada das tensões no Oriente Médio. E a Marília Ribeiro, que chega ao vivo aqui no 3 em 1 sobre as repercussões deste encontro, né, Marília? Muito boa tarde para você. Israel falou já sobre essa expectativa e também sobre uma possibilidade de ofensiva ao Irã. Boa tarde, seja bem-vinda. Muito obrigada, Soraya. Boa tarde a você e a todos que estão nos acompanhando aqui no 3 em 1, né? É exatamente isso, Soraya. Os dois países, Irã e Iraque, eles participaram... os dois países participaram deste Conselho de Segurança Nacional da ONU como convidados, né? Esse conselho que aconteceu nesta quarta-feira, justamente para poder debater sobre a escalada dessa guerra que acontece no Oriente Médio. Soraya, o conselho, como você disse na abertura do jornal, né? Ele é o principal braço da ONU que serve, né? Ele trata sobre os conflitos e também sobre guerras. O embaixador de Israel disse que a resposta ao ataque com mísseis do Irã será uma ofensiva precisa e dolorosa. Ele ainda reafirmou que Israel atacará novamente e que as consequências que o Irã vai enfrentar, elas são maiores do que as que já foram imaginadas. O embaixador do Irã, que também esteve nessa reunião, ele também falou. Ele disse que o ataque a Israel foi uma ação de proporcional autodefesa e por isso não houve nenhuma violação de acordos e tratados de guerra. Ele ainda ressaltou que a única forma de terminar com esse conflito no Oriente Médio é evitando uma guerra generalizada e que Israel interrompa os ataques e a incursão que vem acontecendo por terra lá no Líbano. Além disso, Soraya, além dos dois países, os Estados Unidos também participou dessa reunião e ele também falou, acabou alertando, dizendo o seguinte, que o Conselho de Segurança contra-atacá-lo ou então Israel como alvo. O secretário-geral, Antônio Guterres, disse que o ciclo mortal de violência retaliatória deve parar no Oriente Médio. Segundo ele, o tempo está se esgotando. Essa reunião aconteceu nesta quarta-feira no Conselho de Segurança Nacional lá da ONU. Soraya. Obrigada, Marília, pelas suas informações. De fato, a escalada de violência no Oriente Médio parece não dar trégua. O Irã lançou esses quase 200 mísseis, né, entre 180 e 200 mísseis, uma série de projéteis, isso na noite de ontem. O país promete novos bombardeios em caso de retaliação. Eu já quero ouvir Alan Gani aqui no nosso estúdio, né? Essa reunião do Conselho de Segurança da ONU foi bem extensa na manhã de hoje, né? Queria já uma avaliação depois, logo, né, desses atentados, uma reunião como essa de importância e fica, claro, a expectativa agora se Israel vai agir ou não. Eu vi uma análise muito interessante de um grande intelectual em geopolítica dizendo o seguinte: o Irã, ele não quer essa escalada do conflito. E aí você vai me perguntar, Soraya, mas espera aí, então por que que ele lança uma série de mísseis se ele mesmo não quer essa guerra, né? Existe uma pressão por parte dos grupos terroristas, Hamas e Hezbollah, uma leitura de que o Irã estava sendo muito, digamos, leniente, não estava entrando mais a fundo nessa questão, principalmente com a morte do líder do Hezbollah e a morte também do negociador do Hamas, que ocorreu em território iraniano. Então, a resposta do Irã, em certo sentido, foi já uma resposta mais dura do que aquela primeira resposta do Irã, que foi quase ali, né? Uma resposta avisada, né? A primeira dizendo que iria atacar, a imprensa internacional já sabia, que era quase um recado. Essa segunda resposta já foi uma resposta mais dura, né? Querendo dar um recado também para Israel. Olha, se vocês revidarem, a gente tem condições de contra-atacar. O Domo de Ferro, e aí tem toda uma guerra de informações, ele não se mostrou tão efetivo. Evidentemente que os Estados Unidos e Israel negam, dizem que todos os mísseis foram barrados, mas eu vi imagens, né? As imagens caindo ali em solo israelense. Então, o Irã acaba dando uma resposta
para agradar os grupos terroristas dos quais o Irã patrocina, porque havia uma pressão desses grupos de que o Irã estava sendo muito fraco, e também uma espécie de um recado para Israel. Eu acho muito difícil Israel parar por aí também, até porque foi provocado. Israel deve dar uma resposta à altura. E aí a gente tem a possibilidade de uma escalada desse conflito, né? Num país que é o Irã, que não é um país trivial, não é um país simples. Resta saber se Estados Unidos entrará de fato do lado de Israel, com a expressão que eles usam, né, que é boots on the floor, né, quer dizer, com soldados mesmo ali na região, ou se vai ser novamente uma guerra por procuração. Eu acho difícil a Rússia entrar do lado iraniano, porque já está envolvido com a Ucrânia, e a China é uma potência regional que não quer problema no quintal dela e quer fazer negócio com o mundo inteiro. Também não vejo entrando do lado do Irã, muito embora apoie o regime iraniano, tanto é que foi fiadora do acordo diplomático entre Irã e Arábia Saudita. Agora, Piperno, claro que Israel decidiu dar um passo ali, certamente ousado, né, quando ele assassina um líder do grupo terrorista, chefiava o grupo terrorista há quase 20 anos, também outras lideranças do grupo. O que leva o Irã a atacar diretamente, né, de forma dura, reagindo de forma direta, claro, né, um contra-ataque, ao invés de usar, por exemplo, aliados regionais, como normalmente acontecia? Veja, aliás, novas informações vão surgindo a respeito, inclusive, dessa ação israelense que acabou vitimando o Nasrallah. E hoje, há poucos minutos, inclusive, o Ayatollah Khamenei, né, o líder supremo do Irã, ele revelou que há poucos dias ele informou o líder do Hezbollah de que Israel estava planejando um atentado contra ele e que forças israelenses já estavam dentro do Líbano a fim de fazer com que ele fosse eliminado. E sugeriu que ele deixasse o Líbano, coisa que ele não fez e acabou, enfim, sendo alvejado e morreu. Hoje, Israel deu um outro passo que no campo da diplomacia é muito duro, é um movimento bastante radical e assim, bastante assertivo quando Israel anunciou que o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, era, a partir de agora, persona não grata em Israel, mas não apenas isso, que ele estava proibido de aparecer em Israel. Então, essa também é uma guinada, eu diria, bastante dura. Isso tem importância, tem maior importância, inclusive, do que algumas ações militares que se tomam por aí. Agora, veja, em relação ao que o Alan falou, há quem, inclusive, analistas que chamam a atenção para o seguinte fato: o domo de ferro funcionou bem, mas ele não foi suficiente para barrar 100% dos ataques do Irã. E onde é que esses mísseis do Irã caíram? Por exemplo, em áreas que não tinha ninguém. Bases militares. Exatamente. Ou bases militares onde havia pouca gente, ou até em áreas mais urbanas que não estavam frequentadas naquele momento. O que isso sugere? Que o Irã também fez um ataque de advertência, do tipo, olha, eu consigo agora acertar vocês. Sim. Então, vamos ver o que vocês vão fazer a partir de agora, porque eu tenho condição de responder. Sim. Então, essa ainda é uma guerra, ainda é um conflito cheio de nuances, cheio de dúvidas. Sim. A gente sabe, por exemplo, que Israel, já nesses primeiros dias de ação dentro do Líbano, com soldados pés no chão, e como disse o Alan, já começa a contabilizar vítimas também. Hoje mesmo já morreram 8 soldados de elite. Então, é preciso também ficar atento ao custo em vidas humanas dessa incursão, porque se nesse primeiro momento a opinião pública de Israel é francamente favorável a uma ação no Líbano, por conta até dos ataques que o país recebeu, à medida que os cadáveres começam a chegar, essa opinião pública pode mudar.